Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Eu lhe convido a abrir o coração e a mente para o que Deus tem a dizer a cada um de nós nesse dia. E saiba que para nós é um privilégio poder tê-lo aqui no nosso canal. E abra seu coração, ouça a voz de Deus e medite nessa palavra. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em alguns textos, não somente em um, mas em vários textos. Então, que você tivesse com a Bíblia na mão ou um celular na mão, para que você pudesse ter acesso a essa palavra que Deus ministrou ao nosso coração essa noite, para esse momento. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. E na minha versão, eu tive meditando na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, onde eu gostaria realmente de usar essa palavra como fundamento da nossa reflexão desse momento, dessa noite, e pedir para que você se dedique ao coração, a Deus, que você se dedique esse momento para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer, a te dizer. Amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Todos acharam? Amém? Vamos vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. O texto diz o seguinte: em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. É um versículo pequeno e eu gostaria de repeti-lo. Em obediência à vontade do nosso Pai, Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Esse texto veio à tona ao meu coração e não faz muito tempo. E eu comecei a refletir sobre diversas coisas, e uma delas é Cristo. Por que Ele morreu por nós? Para que aconteceu isso? E aí me veio na mente também o seguinte: várias indagações, várias perguntas que as pessoas fazem. Eu não pedi para Ele morrer, morreu porque quis. E por que eu estou vivendo essa vida que eu estou vivendo aqui se não mudou nada na minha vida? Tudo que está acontecendo, não acredito que alguém morreu por mim para que eu continuasse do jeito que eu estou, né? E pela vida que eu tenho, não acredito que alguém inocente morreu por mim para melhorar minha vida. Minha vida não mudou, né? Muitas pessoas têm esse pensamento. Infelizmente, nós, por conta própria, né, até graças a Deus por isso, não podemos responder às pessoas de maneira direta. Somente o Espírito Santo pode incomodá-las, somente o Espírito Santo pode dizer a elas o que realmente elas precisam ouvir, o que elas realmente precisam viver, né? E tudo na nossa vida precisamos tomar decisões. O que tem a ver isso com o que eu quero dizer, por exemplo, para cada um de vocês que está me ouvindo? A questão é as decisões que nós tomamos na vida, a questão é as escolhas que nós fazemos, e dependendo de qual escolha você faz, dependendo do que você quer da sua vida, você já define o seu futuro. Você já define o que você realmente quer, o que você realmente espera, e você define também quem é o Deus da sua vida, né? Por exemplo, uma pessoa rica, uma pessoa que ela acha que o dinheiro dela vai dar tudo que ela precisa. Ela não precisa de Deus, é o pensamento dela, né? Mas ela não imagina que o dinheiro não a livra da morte. Uma pessoa que tem uma doença e ela continua incrédula porque acredita que Deus a colocou lá, e se Deus realmente existisse, não teria acontecido isso. É uma escolha que ela fez. Ela pensa de uma maneira e ela escolhe viver isso daí, né? Não há possibilidades sem que haja planejamentos e ações para executar tal planejamento. Então, se a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente precisa parar, sentar, analisar, planejar
e também executar. Né? Eu estava falando ali na Escola Bíblica Discipuladora que não basta ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos agir no Espírito Santo. E não é simples isso. Né? Isso para quem conhece Jesus, anda segundo a vontade de Cristo, e para quem não tem Jesus, para quem não conhece a vontade dele, vive à mercê do mal, à mercê do diabo. O texto diz que em obediência, Jesus tomou, em obediência à vontade de Deus, Jesus se entregou para morrer. Para quê? Para a finalidade de tirar os nossos pecados, de nos limpar, nos purificar e assim nos livrar da maldade do mundo. E aí, pensando nesse texto, a orientação que muitas vezes nós temos, né, do mundo, a orientação que se destaca em meio a muitas orientações é que viva a sua vida, seja feliz, não dê bola para o que os outros dizem, enfim, mas também não define um Deus que pode cuidar, um Deus que pode te dar a prosperidade de dias. Né? O ser humano tem o privilégio e a oportunidade de fazer várias escolhas. Uma escolha em meio a diversas escolhas, uma orientação que se destaca em meio a muitas orientações. O ser humano está acostumado a encontrar esse tipo de vida por si só, por si próprio. Não, a felicidade é eu que tenho, é eu que vivo a minha. Não quero saber da sua opinião. Né? Mais ou menos assim a atitude das pessoas. O homem entende e age como se dependesse somente dele a resolver, né? e abrir portas, encontrar possibilidades na vida. Isso é um pensamento ignorante em relação ao que Deus é, em relação ao que realmente Ele tem, o poder que Ele tem para realizar. Né? Mas é importante avaliarmos que as nossas decisões hoje determinam poderosamente o resto das nossas vidas. Né? Independentemente do que nós decidimos, independentemente do que nós escolhemos, isso afetará diretamente todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Né? Uma frase que eu escutei numa música, interessante essa frase, e não faz muito tempo, isso daí me marcou bastante, a frase da música: não gostou da colheita? Então mude a semente. Tchê, interessante isso, né? Tu não está gostando dos resultados? Você que plantou. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele vai colher. Né? Então é interessante que nós precisamos avaliar a nossa vida entendendo que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de um Deus para que nos oriente a maneira correta de viver. Né? Enquanto muitas pessoas estão ignorando Deus, elas também estão perdidas sem saber o que fazer das suas vidas. Então, as decisões que nós tomamos hoje, elas precisam ser pautadas em algo que realmente vale a pena, no que é eterno, não no que nós vemos. Né? Hoje eu escolho uma coisa que ela é finita, né? Que vai acabar. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Né? Então, a palavra de Deus, ela não passa. Nós temos que nos dedicar a conhecer Deus pela palavra que Ele tem para nós. Acredito que todas as pessoas, elas desejam mudar, sim, mas muitas vezes estão acostumadas e acomodadas com o conforto dessa vida que elas estão vivendo. Acredito que elas têm um desejo, sim, de mudar, mas o que dificulta é o conforto que ela vê. O que dificulta é o estilo de vida que ela está vivendo. O que dificulta é a sedução das coisas ao qual rodeia ela, ao qual permeia a sua vida. As pessoas, as ofertas, as boas ofertas, né, entre aspas. E Paulo, falando aos Gálatas, ele nos ensina por esse texto algo poderoso. E com autoridade nós podemos ver que a libertação dessa prisão que muitas pessoas estão vivendo depende do que elas escolhem. Ou seja, e para mim e para você, o que eu e você precisamos de libertação depende muito da minha e da sua escolha. O que você escolhe vai determinar o seu futuro, vai determinar a sua vida. Né? Uma coisa importante para que você e eu guardemos no coração. Não esqueça disso. Guarde no coração isso que eu vou te dizer. Você precisa saber que para decisão que não tens poder para tomar, para você ter vida, Deus já mostrou a vontade dele.
Vou repetir. Você precisa saber que para a decisão que você não tem poder para tomar, para melhorar a sua vida, para você ter vida plena, Deus já mostrou a sua vontade. Ou seja, o que a gente pode entender com isso? Jesus é a vontade de Deus na sua vida. Jesus é a libertação para a sua vida. A Bíblia diz que eu conheço a verdade e essa verdade me liberta. Ok. Mas também diz uma coisa muito mais profunda que isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Não basta eu conhecer a Bíblia. Eu preciso tomar posse dessa palavra e acreditar que esse Deus que tem na palavra vai me curar, me restaurar, me levantar, me libertar, me limpar de todas as impurezas desse mundo. Não é? E aí eu gostaria que, através dessa palavra, a gente pudesse também ver o exemplo de Jesus. Nesse texto, nesse versículo que a gente leu, em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mal. Nessa palavra nós temos o maior exemplo para mostrar claramente a vontade de Deus e que essa vontade nos livra desse mundo mal. Interessante. Mas a vontade de Deus é Jesus. Tá, amém, eu recebo, eu aceito, todo mundo aceita Jesus. A questão é recebê-lo no coração e viver o que ele tem preparado, reservado para que cada um de nós vivamos. Um mundo que é regido pelo diabo, inimigo das nossas almas, um mundo que é regido pela malignidade, pela avareza, pela idolatria, pela feitiçaria, pela imoralidade sexual, esse mundo precisa ser aplacado e ele só é aplacado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Não existe nenhuma possibilidade minha, sua ou de qualquer ser humano tentar tirar, remover a ação do diabo no mundo. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. A palavra de Deus ali no original diz que ele está firmado no diabo. O mundo está no diabo. Então é uma influência maligna forte, tremenda, e que não é uma coisa natural. Nós não vamos resolver nada de maneira natural. Nós só resolvemos a mudança de vida. Só vemos a transformação de Deus por meio do Espírito Santo. O propósito do inimigo das nossas almas é o quê? A Bíblia diz: matar, roubar e destruir. Mas o propósito de Deus, do nosso Senhor Jesus, não foi nos tirar desse mundo para nos livrar desse ataque. A Bíblia diz lá em João capítulo 17, versículo 15 o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. O interessante é que Jesus mesmo, ele disse isso. Para quê? Para que nós saibamos que o diabo está rodeando. O diabo ele está ao derredor, a quem ele possa tragar. Mas o Senhor nosso Deus, com seus anjos, está ao redor daqueles que o temem. E Ele os livra e os protege. E eu quero compartilhar, então, através dessa pequena introdução contigo, alguns pontos, ou pelo menos 2 pontos importantes para eu e você nessa noite, nesse momento e nesse contexto que a gente está vivendo. É um tempo de isolamento onde a gente precisa nos alimentar cada vez mais do que realmente vale a pena. Alimentar nossa esperança na fé em Cristo Jesus. Ou se você não tem esperança, meu amigo, quem está ouvindo aí, passe a ter a confiança no único e exclusivo Deus que muda a nossa história aqui na terra e nos leva para o céu, na eternidade, onde a gente vai viver para sempre. Primeiro ponto que eu gostaria de refletir, aí já vai outro texto para você. Abra sua Bíblia lá ou acesse seu celular em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Você escolhe quem deve operar em sua vida. Você escolhe quem deve operar na sua vida. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui o texto nos dá entendimento que o Senhor nos deu o privilégio de escolher o que nós queremos. Isso é um privilégio, isso é liberdade.
Eu posso escolher. Aí a ideia de livre-arbítrio, aqui a gente pode ver. Deus nos dá o privilégio, a liberdade da gente escolher o que quiser. A Bíblia fala também lá em 1 Coríntios que todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas vão me edificar. Todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas provêm de Deus. Nem todas traz liberdade de fato, né? E querido, eu gostaria que você guardasse isso. A partir do que nós colhemos ou plantamos, nós vamos colher, né? Quando eu e você investimos em sementes meia boca, nós vamos colher bons resultados, certo? Não. Nós vamos colher resultados meia boca. Se eu planto uma boa semente, eu vou colher um bom resultado. Isso quer dizer que quando eu escolho, ou melhor, quando eu decido receber das mãos de Deus a vontade dele, significa que eu vou colher os resultados dessa escolha. Eu vou escolher o que Jesus tem para mim de melhor, que é Ele, né? Aonde eu vou poder também viver uma vida segundo a vontade dele. A partir disso, colhemos os resultados. Pois bem, muitas pessoas elas estão sofrendo em diversas áreas da sua vida, elas precisam tomar decisões, né? E muitas delas sofrem hoje por ter tomado decisões lá no passado erradas. Tomaram decisões erradas e hoje estão vivendo em caminhos de morte. Isso mesmo, caminhos de morte. É onde as pessoas sofrem e elas abarrotam suas vidas, sua alma, de situações, de pensamentos, pensamentos e ações, atitudes, né? Isso vai gerar atitudes nela também, que levam à morte. E elas, sem saber de verdade, elas investem numa vida de morte. Sem saber de verdade, elas estão agindo e falando coisas que o inimigo gostaria de ver na vida dessas pessoas. Sabe, quando uma pessoa escolhe caminhos tortuosos, ela tem o resultado desses caminhos tenebrosos, tortuosos. Quando ela escolhe viver longe de Deus, ela vai colher o quê? Diversas situações, circunstâncias desfavoráveis. Ela vai sofrer. E ainda assim ela continua agindo dessa maneira e vai virando uma bola de neve. É como a gente faz um empréstimo e não tem dinheiro para pagar. E aí vai virando uma coisa muito grande. Mas a palavra de Deus diz que Deus pode mudar essa situação. O Senhor abre caminhos aonde não tem caminho. Ele abre possibilidades que não existiam antes, né? Veja o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 43, 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Se você não tem tempo, você pode pelo menos ouvir o texto. O texto diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha que coisa, olha que palavra especial. Deus, por meio do seu poder, Ele nos mostra as possibilidades. O encorajamento aqui nessa palavra é para que você abandone sua velha maneira de viver e passe a viver o que Deus tem para ti. Sabe por quê? Porque Deus, se você acredita e confia nele a sua vida, Ele traz à existência o que nunca existiu. E a Bíblia mostra isso aí, Olha, em Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Diz assim, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. O contexto aqui é que Deus chamou Abraão e prometeu para ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu
maiores do que as estrelas do céu e maiores do que a areia do mar. Amados, isso é muito especial porque Deus vê a nossa descendência, vê lá na frente. O que você hoje investe, em quem você investe, vai colher lá na frente, na sua descendência. Existem pessoas que não conhecem sobre isso, que não sabem muito bem sobre isso, e elas vivem a vida delas. E dizem, eu sou feliz, eu sou abençoado, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas elas estão caminhando para a morte. Elas estão colhendo em seus corações o que causa a morte, o pecado que elas estão vivendo e investindo. Isso vai trazendo consequências graves para a sua alma. E aí elas não pensam nisso, de repente acontece algo muito grave na sua vida, na sua saúde, enfim, em alguma coisa no seu contexto, e ela ainda fica perguntando, mas por quê? Por quê? Ah, se Deus existisse, eu não estaria passando por isso. Mas não é isso não. Por isso que nós precisamos avaliar de fato o que eu escolho para operar na minha vida. Quem eu quero que seja o dono da minha vida, quem é o alvo da minha reverência, da minha veneração. Eu estou venerando Deus, eu sou devoto do Senhor Jesus Cristo, amém? Ou você é devoto de A, B ou C? Você é devoto de número 1, número 2, número 3, número 4, para não falar aqui os nomes que pairam pelo mundo. Meus queridos, você escolhe quem deve operar na sua vida. Deus nos dá o poder para escolher. Isso é maravilhoso. Então escolha Jesus. Ele tem a melhor forma de te ensinar e te mostrar como você deve viver, como você deve proceder em determinadas situações. As circunstâncias da nossa vida são para lapidar o nosso caráter, para mostrar que Deus tem o poder sobre todas as coisas e que Ele nos está nos privilegiando para a gente, nos privilegiando, né, a vida, em escolher algo que realmente vale a pena. E uma outra coisa que eu vejo aqui nesse contexto, nessa mensagem que nós estamos falando aqui, mesmo na dificuldade, não mude de direção. Vou repetir, mesmo na dificuldade, não mude de direção. Olha o texto lá de Jeremias capítulo 2, versículo 36, parte A. Jeremias capítulo 2, versículo 36, parte A. O texto diz assim, por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Sabe que aqui no contexto Deus fala ao povo de Israel sobre a sua infidelidade. Ele está tocando num assunto que muitas pessoas não gostam que seja tocado. Ele está tocando num assunto que o povo estava se achando que não tinha problema nenhum e que estava no caminho certo. A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece correto, mas no final causa destruição. Então nós precisamos pensar, avaliar a nossa vida, se nós, no meio da pressão, no meio da dificuldade, no meio do problema, a gente não está mudando de direção, não está escolhendo outro Deus. Né? Porque as pessoas às vezes escolhem o Deus do remédio, o Deus do dinheiro, o Deus dos amigos, o Deus que é visível. Mas Jesus, que não é visível, mas é poderoso para estar conosco, ele fica à distância. Ele fica afastado. Porque não, eu estou passando por um problema, eu não quero saber agora, eu quero a paz. Paz é em Cristo. Respostas é em Cristo. Uma direção certa é em Cristo. Ele tem a direção para mostrar para você e para mim aonde nós devemos seguir, o que nós devemos escolher nessa vida. Mesmo na dificuldade, não mude a direção. Não faça como o povo de Israel. O povo estava atribulado, cheio de dúvidas, incertezas, não sabia para onde ir, porque eles estavam se afastando de Deus. E sabe o que estava causando isso? A infidelidade, ou seja, o pecado. A Bíblia diz em Isaías 59:2, os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus, para que ele não te ouça. Então, meus queridos, o que a Bíblia ensina para a gente é que nós devemos permanecer na mesma direção, com ou sem problema, com ou sem dificuldade, com ou sem dinheiro,
com ou sem saúde, seguir confiando em Deus. Muitas pessoas querem ser curadas, elas desejam sair da vida que estão levando, mas elas não abrem mão do que tem escravizado suas vidas. Elas querem viver a vida de tudo, né, do mesmo jeitinho que ela conheceu, na mesma situação, na mesma circunstância, no mesmo ritmo. Elas não querem abrir mão dos seus egos, elas não querem abrir mão das suas vontades próprias. E meus queridos, você que está me ouvindo, como que a gente vai mudar uma vida se eu não quero o que muda essa vida? Como é que eu vou ser curado de uma doença se eu não quero tomar o remédio? É difícil, né? Mas Deus tem a oportunidade para nós, né? Tomam decisões importantes, veem que está demorando o resultado e volta a ceder à tentação e continuar a vida que viviam. Acontece isso. Eu não estou julgando aqui, mas acontece. Eu estou relatando algo que é real, que é verdadeiro na vida de muitas pessoas. Inclusive, pode ser na sua vida também, não? Às vezes você não quer se submeter à vontade de Deus. Não, ninguém me manda, ninguém me governa, eu mesmo. Tudo bem, sem problema. Mas você vai colher esses resultados, você vai colher o que você está abandonando ou não está aceitando. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 9:23. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente, meu querido, você vai ter desafios. Diariamente você vai ter tentações. Diariamente você vai ter oportunidades, tanto de pecar, quanto de servir a Deus, de glorificar a Deus, de honrar a Deus e de conhecer esse Deus. Mas você precisa realmente decidir o que você quer para a sua vida. Porque muitas vezes você, sem tomar decisão, fica em cima do muro, você leva outras pessoas também que estão esperando por você a terem dúvidas, a ficar em aflição, né? Ou também, se você decide algo e não abre a sua boca para falar, ou você toma uma decisão e todo mundo e não está nem com ninguém, tem que fazer o que eu quero, não está bem, não está equilibrado esse negócio. Jesus equilibra as nossas vontades. Jesus equilibra o nosso desejo. Amém? Você precisa decidir a quem você quer seguir. A Deus ou a sua própria vontade? A Deus ou ao diabo? Quando tomamos uma decisão que vai nos libertar das mãos do inimigo, passamos por diversas tentações, passamos por diversas provações, passamos por diversas oportunidades para continuar errando, para continuar afastados da vontade de Deus. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Com Jesus não foi diferente. Ele foi tentado em todas as escalas, em todas as oportunidades, com tudo o que tinha. Mas existe algo que fez toda a diferença. Ele também foi tentado e fortemente, mas as Escrituras testificam que ele não pecou. Ele não cedeu à tentação, ele não fez errado, ele decidiu pelo certo, né? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 4:15, justamente testemunhando sobre a pessoa de Jesus. Diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4:15. É possível ter uma vida livre de frustração. É possível ter uma vida livre de culpa. É possível ter uma vida livre de prisões. Mas buscando isso em Jesus e se submetendo aos seus caminhos. É possível você se libertar do que está te aprisionando. Mas isso buscando em Cristo e se submetendo à sua vontade. E por fim, eu gostaria de compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que é o caminho do Senhor para nós, para essa noite.
Decida pela paz. Decida pela paz. Uma vez que você tem uma oportunidade de decisão, escolha quem vai operar em sua vida e mesmo nas dificuldades, não mude essa direção e decida pela paz. Você escolheu Jesus para ser o regente da sua vida, o que vai dirigir você. Você está tendo o privilégio de uma direção que vai abençoar a sua vida. Está passando por dificuldades, mas não tem desistido. Continue e decida também pela paz. Olha o que a Bíblia diz em João 14, 27. João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Olha que palavra especial essa, meu querido. A paz, Jesus deixou para nós. E ela não é igual a essa paz do mundo. E é uma paz que acalma o coração, é uma paz que traz alegria, é uma paz que traz propósito de vida, é uma paz que nos tira o medo. Jesus nos deixou isso como uma bênção nas nossas vidas, não uma maldição. A paz do Senhor, ela não é igual ao mundo, então ela não amaldiçoa a minha vida, pelo contrário, ela promove a minha vida, ela me encoraja, ela me anima, me fortalece. Mas nós escolhemos viver longe dessa paz. A questão não é o que foi oferecido para nós, mas a questão é o que nós fazemos com o que é ofertado a nós. Nós temos, muitas vezes eu, você, agimos de uma maneira que nós ignoramos a paz que Deus quer. Aí ficamos aflitos e a palavra pré-ocupação faz parte da nossa vida de maneira forte. Né? Pré-ocupação, eu me ocupo antes do tempo. As pessoas vivem atribuladas e perseguidas pelo inimigo de nossas almas. Sabe por quê? Porque elas decidem andar de acordo com as suas próprias convicções e desejos. Os desejos carnais afloram na vida das pessoas e elas sofrem, mas elas condenam Deus que deixou elas à mercê dessa vida, mas não entendem que elas estão investindo nessa vida, estão recolhendo, né, e recebendo na sua própria carne a maldade que ela investiu lá atrás. Jesus ensina que essa paz ela é diferente da paz que o mundo natural dá. Né? Ela passa da nossa capacidade natural de pensar e agir. Eu não consigo agir por mim mesmo de acordo com o que eu conheço de paz. Eu não consigo tomar decisões por mim mesmo pelo que eu conheço, pelo que eu estou vendo, pelas escolhas que eu devo fazer que estão na minha frente. Eu preciso buscar a Deus para tomar decisões certeiras, que eu vou me frustrar menos, é onde eu vou ser bem sucedido de acordo com a palavra do Senhor que Ele me promete. Quando tomamos decisões baseadas na vontade de Deus, sentimos uma paz, porque ela guarda o nosso coração. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Ele guarda em Cristo Jesus o que nós decidimos fazer por bem. E Jesus também ensina que Ele conquistou uma vida de paz para cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele sabia que nós iríamos viver uma vida turbulenta, que nós iríamos escolher uma vida atribulada por causa das nossas próprias decisões. Olha o que a Bíblia diz em João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa aqui é uma palavra que encoraja a mim e a você a permanecer firmes, decidindo pela paz, decidindo e escolhendo a paz do Senhor que guarda o meu coração. Porque o mundo não tem o que me oferecer de paz, de bom que vai me trazer a paz. Numa situação dessa que nós estamos vivendo como pandemia, um vírus que está matando muitas pessoas. Amados, você que está me ouvindo também, olha só.
Aonde que a gente vai ter certeza em relação a o que é verdade? O que é mentira? Uns estão sendo curados, outros estão morrendo, uns estão sendo achados morrendo de outras enfermidades, mas tudo está dentro de um pacote só. O governo faz uma coisa, o outro governo faz outra. O presidente toma decisão lá, o governador toma outra decisão, os prefeitos das cidades querem uma coisa, o governo federal outra coisa. Isso pensando em Brasil, mas o mundo inteiro fala de uma coisa, os países agem de outra maneira. Aonde temos a verdade? Quem tem a verdade? Qual é a verdade? Essa é a pergunta de Nicodemos para Jesus. E amados, existe só uma resposta. Jesus. Ele é a verdade. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a melhor direção? Jesus. Eu sou o caminho. Qual é a verdadeira verdade? Jesus. Eu sou a verdade. E qual é a vida plena? Jesus. Então, eu tenho a verdade. Então, eu tenho a vida. Então, eu tenho o caminho. Chama-se Jesus. Sabe que, falando sobre isso, uma pergunta para você refletir. Você tem Jesus? Se você tem, amém. Glória a Deus. Permaneça com Ele. Se você não tem, é um desafio para você hoje. Você precisa receber Jesus. Não basta dizer, eu quero. Não basta levantar a mão. Eu aceito Jesus. Ele é o meu Deus. Precisa viver uma vida como Ele ensinou. Frutos de arrependimento. E sabe quais são os frutos de arrependimento? Uma vida plena. Uma vida de excelência. Decidindo baseado na vontade de Deus, não na sua vontade. Se submetendo à vontade dEle, vivendo na perspectiva dEle, buscando a vontade de Deus, obedecer ao Senhor. Jesus, o texto a gente leu no início, Jesus escolheu obedecer ao Senhor Deus e Pai, morrendo, se entregando por cada um de nós. Para quê? Para que nós tivéssemos vida. Para que eu e você pudéssemos estar aqui, eu falando contigo e você me vendo aí, me ouvindo. Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no coração, receba esse estímulo que vem da palavra de Deus, para que você não desista da fé, para que você não desista da sua vida. É possível que você tenha diversas coisas no seu coração que você nem sabe. Mas eu sei o que acontece comigo por causa disso, daquilo. Você pode saber bastante coisa. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o que esquadrinha o nosso coração. Sabe o que é esquadrinhar? É uma situação, bota uma massinha assim, bem quadradinha, bonitinha, numa superfície e começa a cortar ela todinha assim, quadriculadas. Isso aqui é esquadrinhar. E aí, quando você esquadrinha, você tem pequenas porções, pequenos espaços. Esses espaços é onde Jesus entra e Ele revela o que você não sabe. Eu e você precisamos nos colocar diante de Deus e o nosso coração ser esquadrinhado e Ele começar a mostrar para cada um de nós o que nós precisamos ser e fazer. E sabe, quando a gente descobre isso, vem uma vida que eu não tenho, que eu não conheço ou não conhecia, e agora aí eu coloco diante de Deus. Quando eu coloco diante de Deus, Ele cura, Ele transforma, Ele restaura, Ele renova, Ele levanta, Ele limpa, Ele fortalece, Ele traz à existência o que nunca existiu. Paz, alegria, conforto no Espírito Santo, um bom caráter, coisas que talvez nós não tínhamos no passado, você não tinha. E a minha palavra de encorajamento, além disso, da palavra do Senhor, é que você decida por Jesus. Decida viver uma vida que vai além da sua expectativa, da sua esperança. Porque esperança, ela nasce, a melhor esperança ou a verdadeira esperança, ela nasce de um relacionamento com Jesus. Ela não é com um relacionamento com meu esposo, com minha esposa, com meu filho, minha filha. Não, é com Jesus.
O relacionamento íntimo, verdadeiro e pessoal com Ele, nasce a minha esperança, nasce o amor, o perfeito amor, nasce a graça de Deus. Ou seja, algo que eu pensava que eu não merecia, hoje eu estou recebendo. Favor imerecido. Eu não mereço, mas eu estou recebendo diariamente do Senhor. Por isso que nós cantamos Minha Graça Te Basta, né? E eu gostaria de finalizar esse momento, essa mensagem, também dizendo para você o seguinte: não existe nada que tenha dentro de você que não possa ser tirado. Não existe nada que esteja martirizando você, esmiuçando você, humilhando você, limitando você, aprisionando a sua alma, que Jesus não remova. Ele tem poder para remover isso. Ele tem o único poder e a qualificação única para remover toda e qualquer situação que está oculta dentro do meu e do seu coração. E quando ele faz isso, aí acontece o que a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu digo isso, sabe por quê? Porque quantas pessoas estão achando que estão em paz? Quantas pessoas estão achando que estão bem? É crente, vai na igreja, faz tantas coisas, ajuda o próximo e vive uma vida santa. Mas para ele mesmo, ele está se matando todas as noites diante do travesseiro. Gente, isso é muito mal, muito ruim. E quando você me vê chorar na frente da tela, é porque a gente chora pela situação dessas pessoas. Estão aprisionadas. Elas estão presas em si mesmas. Elas estão vivendo na perspectiva da prisão, do diabo, o inimigo das nossas almas. Amados, só para fechar, saiba que o único que te ama, o único que deseja tirar você dessa prisão é Jesus. Saiba que não existe ninguém melhor qualificado do que Ele. Não existe ninguém mais poderoso do que Ele. Não existe nada nesse mundo que vá resolver o que está dentro do seu coração. Só Jesus. Guarde essa palavra em nome de Jesus. E a minha oração é que você realmente sim seja encontrado por Ele e seja salvo por Ele. E você pode fazer essa oração na sua casa também. Oh Deus, muda minha vida. Oh Senhor, transforma meu coração. Oh Deus, a dificuldade tal que eu estou passando, remova isso. Eu não sei o que você esteja passando aí, mas você pode confiar em colocar isso diante de Deus. E você pode ser feliz, bem-aventurado. É o que a palavra de Deus diz. Eu espero que você tenha ouvido a voz de Deus esse momento e que a sua decisão seja verdadeira, que a sua decisão seja baseada no que Ele tem para você. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente.